Olá, estamos começando o programa Nosso Direito, que tem a proposta de discutir temas jurídicos de interesse de toda a sociedade. O programa Nosso Direito, produzido pela TV Uniara e agora também apresentado na TV Educativa de São Carlos. No programa de hoje, estamos recebendo a honrosa presença de um ilustre conhecedor da matéria de registros públicos do Brasil, que é o professor Dr. João Batista Galhardo. O professor João Batista Galhardo, ele é primeiro oficial do concursado do Cartório de Registro de Imóveis de Araraquara e nós vamos conversar com ele exatamente sobre condomínio e loteamento, a diferença de um para o outro e as regras sobre esses temas. Doutor Galhardo, obrigado pela presença aqui do programa Nosso Direito. Eu começo perguntando qual é a diferença, afinal de contas, de condomínio e loteamento. As pessoas às vezes têm dificuldade de entender essa diferença. O sujeito está comprando um lote ou está comprando um apartamento e não sabe ao certo o que é um condomínio, o que é um loteamento e também loteamento fechado. Enfim, qual é a diferença desses dois tipos de empreendimentos imobiliários? Primeiramente, eu agradeço mais uma vez o convite de estar aqui na Uniara, esse estabelecimento, esse prestigiado estabelecimento de ensino, na casa do meu amigo, reitor Luiz Felipe Cabral Mauro, meu amigo de infância que eu quero como um irmão. A verdade é o seguinte, tratando-se desses empreendimentos, loteamento, condomínio, loteamento aberto, loteamento fechado, existem duas leis principais reguladoras. Quando se trata de loteamento, seja aberto, seja fechado, a legislação que se aplica é a 6766 de 1979. E quando se trata de condomínio, a lei é 4.591 de 1964. A verdade é a seguinte, qual a diferença principal? No loteamento, seja desmembramento, seja loteamento aberto, seja loteamento fechado, nada mais é do que o parcelamento de uma gleba para fins urbanos. O loteamento dá origem às unidades que são os lotes. Quem adquire um lote adquire um espaço físico certo e determinado e onde pode construir da forma que bem entender a sua residência. Já o condomínio, legislado pela 4.591, o sujeito adquire uma fração ideal de um terreno previamente vinculada a uma unidade autônoma que é a construção. Poderá haver dois tipos de construção, mas o que se exige, o que a legislação exige, é a pré-fixação dessa fração ideal com essa futura construção, sempre de responsabilidade do incorporador. No condomínio ao incorporador, no loteamento ao loteador. Mesmo desmembramento, quando se fala tecnicamente desmembramento, a única diferença para o loteamento é que o loteamento implica em abertura, alargamento ou prolongamento de novas vias públicas. O desmembramento é o parcelamento de uma gleba onde se aproveita o sistema viário. Mas tem a mesma finalidade, o nascimento de novas unidades autônomas, que são os lotes. No condomínio, onde se adquire uma fração ideal do terreno, com a prévia fixação a uma unidade de construção, existe a fração ideal do terreno, a fração ideal de áreas comuns e a parte privativa que será a construção com garagem ou sem garagem. O que se discute muito atualmente é se os municípios podem ou não aprovar loteamento originariamente fechado. Com muro, né? Aquele que só entra o morador, com tela, com portaria, etc. E também se o município, depois de aprovado o loteamento, poderá fechá-lo. Ou também se o município, a critério de legislação municipal, vem a fechar os antigos abertos. Aí ocorre o seguinte, hoje, eu sempre digo nas minhas palestras que a ciência, isso aí se aprende, e nós aprendemos desde as primeiras lições de direito, que a ciência do direito é vazia se ela não atentar para os fatos sociais.
E a verdade é o seguinte, que a segurança do cidadão está cada vez mais desprestigiada pelos poderes públicos. Então, a sociedade anseia uma forma de proteção e vai exigindo que a legislação se adapte aos fatos sociais e que os municípios venham a autorizar os loteamentos fechados com portaria, com muros, com cercas, com cerca elétrica e tudo mais. Na década de 1990, quando se falava em loteamento fechado, era um problema muito sério, porque os tribunais viam com muita resistência à existência desses loteamentos. Acontece que com o passar do tempo, a jurisprudência foi se aprimorando e entendendo, ou melhor, prestigiando a autonomia administrativa do município que lhe é assegurada pela Constituição Federal. E Araraquara tem uma situação muito peculiar, né? Tem muitos loteamentos fechados. Tem muitos loteamentos fechados que não atravancam o sistema viário, são nas periferias, e quando se propõe alguma ação no sentido de obstar esse tipo de loteamento, o órgão especial do Tribunal de Justiça, até há pouco tempo formado pelos 25 desembargadores mais antigos, parece que hoje há uma mudança quanto à sua composição, mas continua sendo o órgão máximo, tem decidido da seguinte forma. Vou citar um exemplo. Numa cidade do estado de São Paulo, o Legislativo Municipal aprovou uma lei não só autorizando o nascimento originário de loteamento fechado, como também facultando o fechamento de alguns já existentes em determinadas regiões, desde que fosse solicitado por 50 mais um dos proprietários. Uma lei aparentemente juridicamente absurda, e que fez o promotor, representou ao procurador da Justiça, autoridade máxima do Estado, do Ministério Público, e este entrou com ação direta de inconstitucionalidade perante o Tribunal de Justiça, e o órgão especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, estando presente 23 dos 25 desembargadores, por 17-6 decidiu da seguinte forma: tem lei municipal, é lícito. Isso está na autonomia e na competência do Poder Executivo. Independentemente da idade desse loteamento, se é uma coisa até mais antiga. Essa lei prevê. Eu acho que aí é um pouco de exagero. Por que eu acho que é um pouco de exagero? Eu acho que é um pouco de exagero porque nascendo o loteamento originariamente fechado, as vias públicas não chegam a ser utilizadas pelo público em geral. Não passa a ser afetado pelo uso comum do povo, embora juridicamente, depois do registro de loteamento, as vias passam para o município com o bem de uso comum do povo. Aqueles antigos já passaram para o uso comum do povo. Pois é, como é que fecha a rua, né? Mas mesmo assim, o município legislou dessa forma, houve o processo legal adequado, que era a perseguição da inconstitucionalidade da lei perante o Tribunal de Justiça, e o Tribunal de Justiça se manifestou dessa forma. Cito um outro exemplo. Com a alteração da Lei 6766, pela Lei 9.785, de 29 de janeiro de 1999, deixou de existir aquela proporcionalidade de áreas públicas que deveriam passar para o município com o registro do loteamento. E nessa alteração foi previsto também a possibilidade de se registrar a emissão provisória de posse a pedido do município, do Estado, da União ou de entidades delegadas, constituídas legalmente, com o intuito de se instalar loteamentos em zonas habitacionais de interesse social. Pois bem,
Então está na lei, prevista. Essa é uma faculdade para a União, Estado, Município e suas entidades delegadas. No município do Estado de São Paulo, um particular fez um loteamento desse porte. O município aprovou. Também o Ministério Público impugnou e se socorreu do Poder Judiciário, para impedir o registro sob a alegação que não podia ser feito por particular. A Corregedoria Geral da Justiça decidiu da seguinte forma, em resumo: tem lei municipal? Prevalece a autonomia do município. Prevalece a autonomia do município. Quer dizer, se tem lei municipal, então prevalece a autonomia do município, não é? Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltaremos daqui a pouco com a segunda parte do programa Nosso Direito. Dizem por aí que você não pode controlar o tempo, estar em 2 lugares simultaneamente, muito menos escrever o seu futuro. Quem disse que não? Na pós-graduação EAD da Uniara, você pode estudar na hora que quiser, pode estar na sua casa e na faculdade ao mesmo tempo e ser dono do seu destino. Pós-graduação e evolução, à distância de um clique. Acesse uniara.com.br. Estamos de volta com a segunda parte do programa Nosso Direito, que tem a proposta de discutir temas jurídicos de interesse de toda a sociedade. O programa Nosso Direito, produzido pela TV Uniara e também agora transmitido pela TV Educativa de São Carlos. Nós estamos recebendo no programa de hoje a honrosa presença de um brilhante conhecedor do assunto de registro público, registro imobiliário, que é o professor Dr. João Batista Galhardo, que é titular do cartório de registro de imóveis aqui de Araraquara, o primeiro cartório de registro de imóveis. Nós estamos falando sobre loteamento, condomínio e as cautelas, né, que quem vai comprar um lote precisa ter para, antes de fazer o negócio, buscar essas informações, né? Qual seria a recomendação que seria importante dar? Bom, tratando-se de qualquer negócio imobiliário, a primeira investigação que se faz é no registro imobiliário. Se quem está vendendo é dono, se está vendendo o lote, se tem um loteamento registrado. Se o loteamento está registrado, verificar no processo de loteamento, principalmente do contrato padrão, onde deverão estar consignadas eventuais restrições, como, por exemplo, a metragem quadrada de uma construção, recuo, se pode desdobrar o lote ou não. Então, fazer puxadinho. Então, a primeira investigação é no registro de imóveis. Eu estou comprando um lote, não paga nada, só chegar no cartório e falar, o loteamento está registrado? Não. Está registrado? Sim. Eu poderia saber se há restrições de construção, de desmembramento, que cautelas, quais são as obrigações que eu tenho como comprador. Porque a propriedade todo mundo tem que entender que é fonte de direitos e obrigações. Implica direito de vizinhança. E essas restrições, inclusive, eu entendo que está muito ligado com o direito de vizinhança. Vou citar um exemplo. Você compra um lote de 20 por 40, de um loteamento de 20 por 40, você imagina que esse loteamento será de um padrão médio ou alto. De repente, começam a dividir em 2 ou 3 pedaços um lote, vai formar ao lado da sua casa uma favela ou desprestigiar, desvalorizar o seu investimento. Voltando ao caso do condomínio, que você perguntou, nós temos o condomínio, confundem loteamento fechado com condomínio fechado. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. As pessoas às vezes pensam que condomínio é só apartamento. Loteamento não tem convenção de condomínio. Poderá ter uma associação que administre o loteamento e poderá ter um regulamento que se assemelhe à convenção do condomínio. E lá estabelecer regras quanto à limpeza, quanto a lixo, quanto a rateio, quanto às taxas que cada um deve pagar ou não. E os tribunais têm decidido ultimamente, entendido,
que você faz parte do loteamento fechado. Existe uma associação e existe um benefício à disposição de determinado... Ele não poderá amanhã falar assim, eu não uso a piscina, eu não vou pagar. Eu não uso o campo de bote, eu não vou pagar. Eu não jogo malha, eu não vou pagar. Isso o tribunal tem prestigiado a cobrança dessa taxa. No condomínio, o condomínio tem a convenção que regula. Seja o condomínio de casas deitadas, de casas térreas ou assobradadas, seja o condomínio vertical de apartamentos residenciais ou de salas comerciais. Esses serão regulados pela 4.591 e terá uma convenção. Quem adquirir na construção, na planta, uma unidade dessa, poderá ir ao registro de imóveis, onde estará depositada uma minuta da futura convenção. Uma minuta da futura convenção. Para ver se lhe convém ou não. Se lhe convém ou não. Porque tem convenção, aqui em todo lugar, eu vou abrir um parênteses, existe síndico que acha que é o xerife dono do prédio. Faz o regulamento, ou não pode entrar com chinelo de dedo. Cachorro. O cachorro pequeno pode, o cachorro grande não pode. A empregada tem que subir pelo elevador tal, a empregada não pode ir na piscina. É um absurdo o que o síndico se acha como dono do empreendimento. Tudo isso tem que estar previsto na regra. Tem que estar previsto na regra, mas às vezes a regra é ele que faz. Ele dá ordem para porteiro. Eu mesmo sou proprietário de um apartamento aqui de um prédio, que eu tenho dificuldade de visitar o meu apartamento quando está vazio, quando está sem inquilino. Porque o porteiro não deixa entrar. O porteiro deixa entrar porque é a autorização do síndico. Eu não vou definir o sexo, porque senão é capaz de identificar. A pessoa que responde como síndico, vamos falar assim, dá ordem. Não, e não é assim. Tem um regulamento. Eu sempre aconselho que a convenção tenha o esqueleto de convenção, mas que se regule tudo por regimento interno. Então, veja bem, o loteamento fechado, que se assemelha ao condomínio de casa-terra, um é 6766, outro é 4.591. Agora, na prática é um pouco difícil, né? Porque eu sou dono de um imóvel, por exemplo. Quero, então, picar o imóvel em pequenos pedaços para vender. O que eu faço? Um loteamento ou um condomínio? Se no loteamento estiver proibido o desdobro desse lote, você não vai poder fazer. Uma terra grande, por exemplo. Eu tenho uma área grande num bairro da cidade. Quero vender pedaços. Você quer ver se você se submete ou não ao registro especial do artigo 18 da 6766. Pois bem, a Corregedoria Geral da Justiça, nas suas normas de serviço, e eu até mesmo observo isso no meu livro, que eu escrevi a respeito, o que precisa investigar, com prudente critério, é se trata ou não de um empreendimento. É claro que um pai tendo um terreno grande vai dividir em 10 lotes para dar um para cada filho, não é um empreendimento. Não é um empreendimento. Ao contrário, eu tenho um terreno grande, eu divido em 5 pedaços, depois eu pego um pedaço e divido em 5, depois pego um e divido em 8. Isso daí é um empreendimento e é uma burla da lei, porque se trata de desdobros sucessivos, que depois o dado número de filhotes de unidades constitui um desmembramento ou um loteamento com a necessidade de registro especial. Mas eu gostaria de dizer o seguinte, tem um projeto de lei no Congresso, onde estão se estudando condomínios sem casa, onde a unidade autônoma seria o lote de terreno. O incorporador venderia o lote, faria um condomínio, e ele teria a obrigação, então, somente de implantar aquela infraestrutura, e, neste caso, o comprador do lote construiria a casa da forma que bem entendesse, desde que obedecida algumas regras eventualmente impostas por uma convenção interna
formada por proprietários. Isso se chama condomínio sem casa, ou condomínio de lotes, ou condomínio urbanístico. Fechado ou aberto, ou tanto faz? Tem que ser fechado. Tem que ser fechado. Tem que ser fechado. E eu estando recentemente em João Pessoa num congresso, eu defendi que a jurisprudência vem prestigiando a autonomia administrativa, a competência do município, e me arrisco em dizer que a partir do momento que os municípios passarem a legislar nesse sentido, data vênia, não haveria nem necessidade de uma lei federal. Entendo. Uma lei federal. Até para levar em conta... O artigo 30 da Constituição Federal dá essa competência absoluta, inclusive para legislar sobre o urbanismo urbano. E penso o urbanismo local. Do solo urbano. E penso eu que essa legislação seria, na verdade, interessante porque levaria em conta as peculiaridades de cada região, de cada município, inclusive observando até mesmo a situação geográfica, a densidade demográfica, a capacidade. O executivo não será maluco de fazer um loteamento fechado, um condomínio ao lado da Praça da Matriz, não atravancar o sistema viário. Mas, como se percebe, por exemplo, em Araraquara, onde estão os condomínios fechados, e nada perturba. Perturba, né? Bem, nosso programa infelizmente chega ao final. Nós gostaríamos de agradecer imensamente aqui a presença do Dr. João Batista Galhardo, que lançou também recentemente um livro de crônicas, né? O Vendedor de Camomila, que é um livro de crônicas, ele também é autor de diversas crônicas. Eu tenho aqui o imenso prazer de recebê-lo, porque você, telespectador, já pôde perceber, é meu pai, é um profundo conhecedor dessa matéria de direito imobiliário, então estou tendo aqui a honra de entrevistá-lo. Eu lhe devolvo a palavra para suas considerações finais. Bom, eu aqui tenho a honra de ser entrevistado por um filho. Cumprimento você pelo sucesso desse programa, cumprimento a Uniária, e falando do livro O Vendedor de Camomila, muita gente fala, por que você escreveu um livro que não tem nada a ver com direito? Eu digo o seguinte, o homem é lembrado na vida por suas ações e por suas obras. Não foi com esse intuito que eu fiz. As ações desaparecem, fica o que você deixa por escrito. E ninguém será lembrado na vida pelos seus pensamentos ocultos. Perfeitamente. Então, mais uma vez, agradecemos aqui ao professor Dr. João Batista Galhardo, agradecemos a você, telespectador, e convidamos a todos para mais um programa Nosso Direito na próxima semana.